seu irmão, você pode me dar um glória a Deus, uma aleluia. Se você prestar atenção na palavra, para mim é suficiente. A palavra avivamento significa trazer vida ou tornar a vida. Simplesmente isso. Não tem outro significado para avivamento. Avivamento é trazer vida ou tornar a vida. Trazer vida, nós entendemos que é trazer vida para aquilo que está morto. Tornar a vida, nós entendemos que é ressuscitar aquele que já morreu. E avaliando hoje a situação da nossa nação, como também de todo mundo, o Brasil vive uma fase extremamente interessante. Nunca se abriu tantas igrejas como se abre hoje. Nunca se converteu tantas pessoas como se convertem hoje. Nunca se viu tantos milagres, prodígios, maravilhas, prosperidade e riqueza no meio da igreja como se vê hoje. Hoje ninguém pode falar que tem dificuldade de ver milagre. É só ligar a televisão em alguns determinados horários que você vai ter 2, 3 horas de milagre. Hoje ninguém pode falar que não vê crente ficar rico da noite para o dia. É só ligar a televisão em determinados horários que você vai ver crente que tinha uma casa, agora está com 5, crente que tinha um carro, agora está com 10, crente que tinha um fideiro, agora é um líder de grandes empresas, um grande empresário. Então, meus amados, o Brasil ele vive uma situação, um momento extremamente interessante. Expressões como culto avivado, pregador avivalista, cantor avivado, cantor de fogo, pregador de fogo, são expressões que nós estamos acostumados a ouvir cotidianamente. Estamos sempre ouvindo isso. Isso não parte só dos pregadores, parte também para a igreja. Quantas não foi as vezes que você veio para o culto, e o culto foi aquele, sabe, que teve um estudo da palavra, que às vezes bateu nas suas feridas, nas suas falhas, você não gostou muito, saiu com raiva do pastor, saiu falando e dizendo que o culto foi frio e gelado. Mas em quantas não foram as vezes que você veio para o culto, e você ouviu aquilo que alimenta seu ego, aquilo que massageia as suas falhas, e você saiu comentando, nossa, como o culto foi avivado. Será que realmente aquele culto, na sua perspectiva, ele foi avivado? Será que realmente você foi avivado naquele culto? Será que realmente houve avivamento naquele culto? Eu aconselho todos os jovens, deveria ser uma leitura obrigatória. O jovem lê a biografia de Jonathan Edwards. E o avivamento que aconteceu em 1700. Seria a obrigação do jovem. Seria uma leitura de bolso. Dentro desses vários acontecimentos que estão ocorrendo no nosso meio, surgem duas perguntas. A primeira: isso que está acontecendo no Brasil hoje é fogo estranho ou é fogo do Senhor? É a primeira pergunta. A segunda: como nós podemos analisar e comprovar que o que está acontecendo no Brasil, em uma determinada igreja, no nosso meio, na minha vida, é verdadeiramente avivamento? Para responder a segunda pergunta, nós temos que analisar um determinado livro. Qual é o livro que vem à sua cabeça quando nós falamos sobre batismo do Espírito Santo, Pentecostes, línguas repartidas como de fogo, derramamento do Espírito? Qual é o livro da Bíblia que vem à sua cabeça? Atos dos Apóstolos. Nenhum livro fala da manifestação do Espírito mais do que fala em Atos dos Apóstolos. Se você quer
entender o mover do Espírito Santo, você tem que ler Atos dos Apóstolos. Se você quiser verificar as características da execução do Espírito Santo no meio da igreja, você tem que ler Atos dos Apóstolos. Se você disser, pastor, eu quero entender o Espírito Santo, eu quero entender como é que ele age, eu quero entender o que ele faz, eu quero entender quais são as características de um crente que é cheio do Espírito Santo, você tem que ler, é obrigado você ler Atos dos Apóstolos. E é verificando em Atos dos Apóstolos que nós vamos tratar acerca desse cenário, acerca do que está acontecendo, e vamos avaliar mediante aquele avivamento. Porque se você não sabe, a igreja foi criada em Atos dos Apóstolos, tá? Ali foi o início da igreja. A igreja foi formada com o derramamento do Espírito Santo. Então em Atos 2, ali foi a instituição da igreja. A igreja iniciou-se ali. E nesse momento foi o maior avivamento da igreja. Meus irmãos, as características de Atos dos Apóstolos, se nós nos encontrarmos em nós vamos perceber o quão cheios de amor nós somos. Porque o que esses homens e essas mulheres faziam demonstravam o quão fortes eles estavam mediante o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, na data determinada por Deus, os discípulos, ouvindo a ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram revestidos de poder. Eles agora não eram as mesmas pessoas, eles eram pessoas diferentes. A Bíblia diz que eles começavam a falar em outras línguas. E naquela época, começaram a ouvir as pessoas de outros países que estavam ali. E começaram a declarar: o que é isso que está acontecendo? Quando foram verificar, viram homens galileus, homens que não eram intelectuais, homens ignorantes, falando sobre as grandezas de Deus na língua, ao ponto deles próprios perceberem e entenderem o que estavam sendo falado. Olharam para eles e disseram: eles estão embriagados, estão cheios de mocho. A Bíblia diz que Pedro se levanta dentre os 120 e diz: varões e irmãos, isto que acontece aqui no meio de vocês é a promessa de Joel do derramamento do Espírito sobre ele. Nós não estamos embriagados, nós não estamos cheios de mocho. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar o Evangelho. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? É que quando esse Espírito encheu Pedro agora não era a mesma pessoa. Por quê? Porque dias atrás disseram para Pedro: ei, você faz parte dos discípulos de Jesus. A maneira como tu fala te condena. E Pedro olhou e disse: eu nem conheço, não sei nem quem é. Quando foi a terceira vez, ou lá a segunda, a Bíblia diz que uma criada chega para Pedro e diz: você é dele, você é dos dele. E Pedro diz: não o conheço, e começou a praguejar. Pedro tinha medo de morrer, mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, agora Pedro era diferente. Pedro começou a pregar o Evangelho. E você sabe como é que era a mensagem de Pedro? A mensagem de Pedro era assim: essa é a promessa feita em Joel, e nós estamos pregando o Cristo bendito que vocês mataram. Pedro agora não tinha mais medo. Capítulo 3, capítulo 4, perdão, quando Pedro cura um paralítico que levam ele na frente das autoridades, as autoridades disseram: olha, é proibido vocês pregarem nesse nome aí que vocês estão pregando. Pedro olhou para as autoridades e disse: é mais importante agradar a Deus do que agradar os homens. Meu amigo, se você não avaliar essas duas fases de Pedro e não dizer que Pedro está diferente agora, você não está sabendo olhar. Um Pedro que não teve coragem nem de declarar: realmente eu sou discípulo dele. Agora Pedro está na frente das autoridades, as autoridades proibindo ele, e ele dizendo: eu me importo em agradar a Deus.
Deus é mais importante. Quando esse Espírito desceu, gerou algumas características na vida da igreja, na vida do povo. E essas características que eu quero trazer para vocês e aqui encerro o nosso estudo dessa manhã. A primeira característica está no verso 37 até o verso 39, por favor. Capítulo 2 de Atos, do verso 37 a 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamou. A primeira consequência do avivamento, sabe qual foi? Conversão verdadeira. No verso 37 diz: ouvindo eles a pregação, eles ficaram aflitos em seu coração. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? É que Pedro nem um apelo fez. Não houve apelo naquele dia. Pedro pregou o Evangelho. No verso 37 a Bíblia diz que os corações deles ficaram aflitos. Sabe o que eles fizeram? Varões e irmãos, o que nós precisamos fazer? O que nós devemos fazer? E qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos. Arrependei-vos. A primeira consequência do avivamento da igreja foi que a igreja teve conversão verdadeira pela pregação verdadeira. Meus irmãos, eu estou extremamente triste e decepcionado por alguns tipos de pregações que eu vejo hoje em dia. A palavra arrependimento parece que saiu da boca dos pregadores. A palavra é necessário você se arrepender dos pecados que um dia você cometeu. Parece que não existe mais na boca dos pregadores. Todo tipo de motivação humana existe para que as pessoas venham para a igreja. Todo tipo de motivação humana existe para que as pessoas façam parte da igreja. E sabe qual é a consequência disso? Pseudo-crentes que não entendem nem o Evangelho e não sabem nem por que estão dentro da igreja e não reconhecem nem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não existe necessidade de arrependimento, não existe desejo que eu arrependesse, não existe vontade de pregar, não existe a pregação ao tempo de dizer para as pessoas: é necessário se arrepender, goste você ou não, seja você rico ou pobre, tenha você status na sociedade ou não, seja você uma pessoa importante ou apenas uma pessoa simples na sociedade, é tanto para grandes ou pequenos, arrependei-vos e convertei-vos ao Evangelho. Não existe salvação sem arrependimento, não existe conversão sem arrependimento. É muito interessante quando Jesus chega, quando Nicodemo chega para Jesus. Nicodemo todo empolgado e diz: ó Jesus, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. E depois de algumas palavras de Nicodemo, Jesus disse: Nicodemos, importa-nos nascer de novo.
Nicodemos, o importante é ser nova criatura. Nicodemos, o importante é ter uma nova vida. Não é exatamente isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso número 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo disse que o cristão ele anda em novidade de vida, como vocês. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? É que eu serei com a outra pessoa exatamente isso. As suas atitudes serão diferentes, as suas ações serão diferentes. Eu não estou querendo dizer, pelo amor de Deus, não entenda isso, porque a doutrina do perfeccionismo para mim é uma heresia. Eu não estou dizendo que você vai entrar na igreja e você vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que você vai ser crente e você não vai pecar. Não é isso que eu estou dizendo. João disse que quando nós dizemos que não temos pecado, somos mentirosos. É verdade, Deus não está em nós. Eu não estou dizendo isso. Mas a sua conduta vai ser diferente. Você a partir de hoje vai odiar o pecado. Você a partir de hoje não vai trocar a sua primogenitura por nenhum prato de lentilhas. Você a partir de hoje não vai ter apenas um compromisso voltado a uma salvação imediatista. Não, eu creio, eu sou salvo apenas por aquilo que eu estou fazendo em vir no culto, estar no culto e participar do culto. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você pode vir no culto terças, quintas, aqui é quarta, né? Terça, quarta, domingo. Você pode ter carteirinha de membro, você pode ser fiel no dízimo a vida inteira, e você pode ter uma vida toda contrária ao Evangelho, e no final, quando Jesus voltar, você não subir para a glória com Ele. Porque as suas atitudes, elas devem ser bem mais internas do que externas. O seu caráter deve ser moldado. As pessoas devem olhar para você e ver uma diferença que você não quer demonstrar, que você nem deseja mostrar para as pessoas, mas o Espírito da graça que encheu você, modificou a sua vida e faz com que você seja uma nova criatura. Conversão verdadeira. Pedro, o que eu faço? Há 6 anos atrás eu ouvi um pregador famosíssimo, um pregador extremamente famoso, que pregou quase 10 anos em pecado. E palavras dele, ele disse que tinha uma técnica extremamente viável e positiva para fazer com que as pessoas se convertessem. No final do culto, ele chamava as pessoas à frente e dizia: eu quero fazer uma oração com você. Quando terminava o culto, ele contava para as pessoas e dizia: pastor, 30 aulas, pastor. 30 aulas, pastor, você não entende. Aí quando é na outra semana, das 30 fica assim. Quando o avivamento verdadeiro acontece, as pessoas têm as atitudes próprias no seu próprio coração. A história conta que Jonathan Edwards pregou um sermão, talvez alguns de vocês conheçam, acho que é um dos sermões mais conhecidos: pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards pregou esse sermão com a Bíblia em seu esposo do lado e com o candeeiro no outro. Não dava nem para ver a igreja. Então, por isso que e ele pregou o sermão lendo o sermão. Não fazia como eu estou fazendo com vocês, olhando para vocês. Ele lia o sermão dele. Passou quase que 1 hora e 45 minutos lendo. No final do seu sermão, ele orando pela igreja, ele estendeu a lamparina. E ele viu que a maioria das pessoas estavam chorando com seus rostos no chão, gritando: misericórdia, Senhor, misericórdia, porque eu sou pecador e eu preciso de Jesus Cristo para ser salvo. Segunda característica: eles eram perseverantes na
doutrina. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então deixa eu ensinar você ter um termômetro para você medir o avivamento. Medir o avivamento. Vou lhe ensinar um termômetro para você medir o avivamento. Quando você vê um culto extremamente avivado do seu ponto de vista, extremamente avivado, o termômetro que você deve usar é a palavra. Se as pessoas que saíram deste culto, a partir daquele momento começaram a ter um amor pela Bíblia, realmente houve um avivamento. Mas se as pessoas saíram do culto e Bíblia é melhor Malhação, é melhor Revista Veja, é melhor Isto é melhor quadrinhos, é melhor desenho, é melhor filme, é melhor Face, é melhor WhatsApp, é melhor minha amiga, é melhor meu amigo, é melhor lanchonete, e não existe isso aqui, não foi avivamento. Você pode chamar qualquer coisa, barulho, brincadeira, qualquer coisa você pode chamar, menos de avivamento. Porque o avivamento vai desejar, vai jogar em você trazer pela Bíblia. Como é que eu sou avivado se eu não amo a palavra? Que contradição é essa? Como é que eu sou avivado e passo uma semana sem ler a Bíblia? Como é que eu consigo passar uma semana? Eu não quero falar um dia para não apertar o parafuso mais ainda, porque já está apertado. Mas como é que eu passo uma semana sem pegar atenção nas Escrituras? Como é que pode? Como é que eu consigo não perseverar nessa doutrina? O culto que vocês devem mais gostar é o culto de doutrina. Mas pastores não crentes, não crente é domingo, quarta-feira. Estou falando vocês já são crentes? Então devem gostar de se apegam ao culto de doutrina. Eu vou para o culto de doutrina aprender a palavra. Eu vou ouvir a palavra, eu vou estudar a palavra me alimenta, a palavra me guia, a palavra me fortalece, a palavra me enche, a palavra me leva, com a palavra eu tenho forças. Quer ver um exemplo? O crente pode fazer estatística, meu irmão. Os crentes mais estáveis na igreja, os pés do Senhor, sempre vão ser crentes que amam a Bíblia. Passa a vendaval, acontece o que acontecer, turbulência se levanta dentro da igreja e ele está lá. Ele não muda, ele continua firme, ele está firme, ele não muda, ele continua firme. Sabe por quê? Porque ele não está apegado em ventos, em ventania, ele está apegado na Bíblia. E a Bíblia é aquilo que Jesus ensinou no seu sermão do monte. Aqueles que escutam essa minha palavra e as praticam, eu comparo ao homem que edificou sua casa na rocha. Veio a ventania, veio o temporal, veio tudo com ímpeto contra aquela casa, mas ele permaneceu firme porque estava alicerçado na rocha. Recebemos essa doutrina, pessoal. Isso que às vezes eu tenho dificuldade com isso. Um amigo meu foi pregar na igreja. Isso não foi comigo. Um amigo meu foi pregar na igreja e passou o culto todinho. A pastora lá e vai para frente e vai para trás. E vai aviãozinho, e gente pula do lado, e gente pula do outro. Quando deu 10 horas, meu Deus, que hipocrisia! Quando deu 10 horas, olhou para o pregador e disse: você tem 11 minutos, viu? 11 minutos. Aí pega o microfone e diz: vamos para o melhor momento agora. Como nós estávamos anelando nesse momento. O momento da palavra. Toma, pregador, prega. Um culto que começou às 6 horas da tarde, vai até 10 horas da noite. E a líder diz ali para a igreja: é o momento que nós estávamos mais esperando, não, você não estava. Aí quando o pregador começa a pregar, sabe o que acontece? A igreja. Aí a gente pegando o celular, olhando horas. Ele pegando o celular, olhando horas. Gente agoniada, querendo sair do culto. Fastio espiritual.
não tem fome por Bíblia, não tem fome por ouvir o Evangelho, não tem fome por escutar a palavra, não tem fome por meditar na Santa Palavra, se não tiver alguma coisa sensitiva no meio da reunião, o culto não presta. Se não tiver alguma coisa sensitiva no meio do culto, o culto ele fica sem sentido. Aí sai criticando, o pastor é muito frio, o pastor é geladeira, a gente não sentiu nada. Sendo que o problema não está no pastor, o problema está conosco, o problema é nosso, o problema está dentro da gente. O irmão levou uma visitante, eu acho que já até contei isso para vocês, para visitar um culto nosso, não digo um culto de doutrina. Eu até brinquei com ela, quando trouxer a pessoa assim, não traga um culto de doutrina. Só que ela falou para mim, com muita propriedade, a pastora ela já é crente, ela é com igreja. No culto de doutrina da nossa igreja é 1h30 de pregação. Com 15 minutos a irmã olhou para visitar a pessoa que trouxe ela e disse: olha, eu vou embora. Ela disse: mas já, pelo amor de Deus, esse magão fala demais. Não aguento mais. Ai, meu Deus, 15 minutos. Ela não esperou nem chegar em 1h. 15 minutos. Não acontece nada na tua igreja. A tua igreja é muito diferente. A igreja é muito fria. A consequência desse espírito que desceu sobre eles é que eles perseveravam na doutrina. Aí você está pensando que não vinha vendaval, não? Vinha vendaval. Vinha vendaval de doutrina estranha. Paulo vai criticar, Paulo vai condenar essas doutrinas em 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai falar disso em Efésios, vai falar disso em Gálatas, criticando os Gálatas. Ó Gálatas, por que vocês passaram da verdadeira fé para uma fé judaizante? João vai falar disso na primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João, sobre essa fé. Olha, vocês estão mudando. Mas a característica dele é que eles perseveravam. Vinha alguém com alguma heresia, eles rejeitavam. Sabe por quê? A minha prioridade é a Bíblia, eu fico com a palavra. Vinha alguém com alguma invenção nova, olha, eu entendi que pela fé eu tive uma visão, e essa minha visão me trouxe uma revelação, e essa revelação trouxe algo novo. A primeira coisa que eles faziam era estar na Bíblia, a Bíblia ensina, a palavra está concordando com isso. Se a palavra não concordar, eu rejeito, porque eu continuo ficando com a palavra. Você tem que rejeitar tudo. E uma palavra para nós, viu? Tem muita coisa vindo dos Estados Unidos aí que está matando as igrejas. Vamos tomar cuidado com essas coisas que estão vindo dos Estados Unidos. Teologia da prosperidade vem dos Estados Unidos. Unção do riso dos Estados Unidos. Essa febre agora, que todo mundo é apóstolo, agora já tem um que é superior ao apóstolo, que é o patriarca, veio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sempre traz algo novo. A tristeza para nós não é que os Estados Unidos criam isso, é que os brasileiros aceitam. Rejeitamos todo vento de doutrina para ficar com a sã doutrina da palavra, que é autossuficiente, pois é a palavra do próprio Deus. Quem está firmado na palavra não se bate. Quem está firmado na palavra, o Espírito exorta. Quem está firmado na palavra, a própria palavra fala com ele. Sabe aqueles momentos que alguém te decepciona, que alguém fala alguma coisa que você não gosta, que alguém tem uma atitude que você reprova, e você começa a criar no seu coração uma raiz de amargura? Aí nesse momento vem a palavra dizendo para você: você deve amar seu irmão e perdoá-lo. A palavra ela te exorta, te ensina todos os dias. Eles começam a ver essa palavra. A prioridade deles era a Escritura, a prioridade deles era a Bíblia. Mas não existisse o rolo da Bíblia completa. Terceiro lugar, versos 42 para 40. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. 44. Todos os que acreditavam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Outra consequência do avivamento é que a igreja, o povo de Deus, vai se apegar à união, à comunhão.
a comunhão, vai se apegar à igreja, vai se apegar a estar juntos, vai se apegar a estar juntos. A Bíblia diz que eles viviam juntos, eles estavam sempre juntos, unidos, eles tinham tudo em comum. Isso aqui é meu, isso aqui é teu, mas o meu também é teu, e o que você tem também é meu. Eles repartiam tudo. Eles partiam o pão aqui, tanto envolve ceia, como envolve a festa do amor que eles praticavam demais. Eles partiam o pão, eles comiam juntos, eles ficavam unidos, eles estavam sempre em comunhão. Como é que a gente fala, eu estou avivado, viu? Eu estou avivado, mas que culto maravilhoso, eu estou saindo cheio do Espírito Santo. Mas tem aquele pãozinho que eu odeio ele. Aí vem uma justificativa que nós crentes damos aqui, meu Deus do céu, como é ridícula. Pastor, eu já perdoei, eu só não quero olhar para a cara dela. Mas pense num perdão maravilhoso. Eu estou imaginando Jesus olhando para você e dizer: já te perdoei, só não quero olhar para a tua cara. Você não quer olhar para a tua cara, para o céu não vai, eu estou lá. Eu já perdoei ele, pastor, só não quero ele nem perto de mim, passo por longe. Você lá e eu aqui. Sabe aquele perdão? Eu perdoei, pastor, esse miserável, perdoei esse infeliz. Eu estou com vontade de matar por dentro, mas eu perdoei. A gente temos as atitudes com a boca, mas o coração está distante daquilo que estamos falando. Eles viviam em comunhão. Aí deixa eu ramificar para outros lados. Talvez aqui na igreja você não tenha